Nunca penso em desistir. Eu preciso saber o que eu quero. A ideia é olhar para o que dá para fazer, quando der para fazer e executar. Eu conversei com um monte de gente bem-sucedida, né, ao longo da minha história. Eu sempre perguntei para elas o porquê que elas atingiram sucesso. Cada uma falou uma coisa diferente. Mas teve uma coisa que todas falaram. Foi o único termo dito por todas as pessoas que eu conheci que são bilionárias, que são bem-sucedidas, que são milionárias, que são famosas, todas. Elas responderam: por que eu não consigo? E não é possível você tentar até conseguir. Nunca penso em desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. Eu nunca fiz alguma coisa por escolha. Eu sempre fiz foi pela necessidade. Eu não tive a opção de desistir. Era fazer ou fazer. Cara, mas assim, mas dá pra fazer isso? A ideia do desistir que a gente fala é o seguinte. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar. A minha maneira de pensar eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rico e Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não. Isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Então, pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Caramba. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada. Eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne. Ou comprar qualquer coisa que você quiser. Então, eu comecei a vender verdura para eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura. Mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé. E eu ia passar a engraxar sapato, o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então, quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer para chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil. Eu tô vendo que a alface aqui não cresce. Eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá para eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois chegar no dinheiro, chegar na carne. A ideia é olhar para o que dá para fazer, quando der para fazer e executar. Então, olha só que interessante o que o Rico falou, né? Quando eu conversei com um monte de gente bem-sucedida, né, ao longo da minha história, eu sempre perguntei para elas o porquê que elas atingiram sucesso. Cada uma falou uma coisa diferente, mas teve uma coisa que todas falaram. Foi o único termo dito por todas as pessoas que eu conheci que são bilionárias, que são bem-sucedidas, que são milionárias, que são famosas, todas. Elas responderam resiliência. E as pessoas, elas interpretam resiliência talvez de uma forma errada, com um risco de talvez interpretar esse princípio, essa regra também errada se você não explicasse. Porque a resiliência para as pessoas é tentar até conseguir. E não é possível você tentar até conseguir. Porque às vezes você está de cara para uma parede, você vai ficar tentando seguir reto e você vai dar cabeçada e nunca vai conseguir passar pela parede, a não ser que você tente algo diferente. Então a resiliência que essas pessoas mencionaram para mim, na minha interpretação, é você tentar coisas diferentes até conseguir. E o que você está falando é o seguinte: você nunca deve pensar em desistir do fruto que você quer colher. Não é mesmo? Agora, do processo, você pode desistir dele várias vezes, porque o desistir, nesse caso, não é fracassar. O desistir é entender que existe um outro caminho possível. Né? É mudar, mas nunca desistir do seu sonho. Né, do fruto que você quer colher. Do propósito. Eu falo que na vida nós temos que ser igual a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. Olha lá, não adianta você achar que você vai furar uma parede de, sei lá, de concreto puro com seu dedo e bater num dedo, não vai furar. Agora, por algum motivo, se você desceu o elevador aqui, o elevador deu defeito, eu vou descer de escada, deu defeito na escada, eu vou descer de rapel, eu vou descer esse prédio aqui de alguma maneira e vou passar por essa parede e vou chegar lá do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado, mas não vai chegar lá do outro lado furando, tentando furar a parede com a sua própria mão. Você vai morrer ali e não vai conseguir fazer isso acontecer. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar
o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas, de repente, você pode buscar novas maneiras de fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário.